Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções da linguagem. Eu vou te apresentar as 6 funções da linguagem. Você precisa estar ligado nisso, porque essa é uma temática que todo ano cai no Enem. E cai por quê? Olha lá, competência da área 6. Competência da área 6, habilidade 19 da prova de códigos, que diz que você deve analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Analisar a função da linguagem. Não confunda com as figuras de linguagem, metáfora, metonímia, eufemismo, não estamos falando disso. Aqui são as funções. Vamos conhecer então as 6 funções da linguagem, tá certo? Bom, a primeira coisa que você precisa saber desse assunto é o seguinte, que no processo de comunicação existem alguns elementos, né? Quando você conversa com alguém, quando você manda uma mensagem, quando você lê um cartaz, e que elementos são esses envolvidos na comunicação? O emissor, que é quem envia a mensagem, o receptor, que é aquele a quem a mensagem é endereçada, pode ser um indivíduo, pode ser um grupo, o canal de comunicação, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Nós vamos ter também o código, que no nosso caso é a língua portuguesa, é o conjunto de signos e regras de combinação, então a gente usa o código da língua portuguesa para se comunicar, e o contexto, que é o objeto, a situação em que a mensagem está inserida. Não é? Para a gente muitas vezes entender uma mensagem, a gente precisa colocá-la num contexto maior. Então, diante de todos esses elementos, foram classificadas 6 funções da linguagem. Vamos conhecer uma a uma. A primeira é a função referencial. Olha comigo na tela. O que é o referente? Referente é o objeto ou a situação de que a mensagem trata. Em outras palavras, minha gente, a função referencial vai predominar nos textos de caráter científico e, claro, nos textos jornalísticos. O referente, basicamente, é o assunto. Então, o assunto é o mais importante. Então, isso ocorre no texto jornalístico. É a informação que sobressai. Tudo bem? A segunda função é a emotiva. O próprio nome já está dizendo, mexe com a emoção. É conhecida também como função expressiva. Nesse caso, você percebe que quem escreveu o texto aparece nesse texto. Em outras palavras, as emoções, as opiniões estão muito evidentes. Por exemplo, um artigo de opinião. Veja, um artigo de opinião é um texto de natureza jornalística. Então ele traz a função referencial, sem dúvida alguma. Ele trata de um assunto, mas ali também é a opinião de quem escreveu. O indivíduo, muitas vezes, o articulista, o ensaísta, escreve inclusive em primeira pessoa. Então você percebe ali a presença do autor do texto. Nesse tipo de texto, o artigo de opinião, além da função referencial, nós vamos ter também a função emotiva ou expressiva. É natural isso, tá certo? A terceira função é a função conativa ou apelativa. Conativa ou apelativa. A gente costuma dizer que é aquela função dos comerciais, das propagandas. Por quê? Porque o foco agora não é propriamente o assunto. O foco é o interlocutor, é a pessoa a quem eu me dirijo. Então, nesses casos, nós vamos ver que é um texto que procura persuadir, que procura seduzir o leitor, não é? Ou o espectador, no caso, procura envolver o leitor, levando-o a adotar um tipo de comportamento. A palavra conativa vem do latim conatum e significa tentar influenciar alguém através de um esforço. Então vejam só, os anúncios de publicidade, os textos instrucionais, horóscopos, discursos políticos, tudo isso tem a função conativa. Existem alguns elementos gramaticais que são facilmente percebidos quando a gente tem a função conativa ou apelativa. Por exemplo, verbo no imperativo, uso do pronome você, uso dos pronomes possessivos seu e sua. São características muito fortes, não é? Que aparecem nessa função da linguagem, tá certo? Dá uma olhadinha aí em alguns anúncios publicitários. Olha esse aí de uma sandália, não é? Feminina, e tem lá, mande tudo para o hell, baby. Veja, o verbo no imperativo mande, lá embaixo você tem acesse o site, fique ligada nas novidades e promoções que vem por aí. Então são elementos característicos dessa função. Nesse outro caso aí, uma propaganda do chiclete Trident, né? Tem lá em cima, todo mundo tem um recheio surpreendente. Qual é o seu? Olha a pergunta. Veja que se dirige, não é quem escreveu o texto, se dirige diretamente ao interlocutor, tá certo? Qual é o seu? Qual é o seu recheio, tá certo? Então, isso caracteriza a função
apelativa ou conativa. Nós temos a função fática, que é aquela utilizada apenas para testar o canal de comunicação. É muito comum na fala, na conversação. São aqueles marcadores conversacionais, o uso de certo, uso de ok, muita gente usa o né o tempo todo. Então, esses marcadores, né? Quando você entra num elevador, então você cumprimenta, você às vezes pergunta a pessoa como vai, tudo bem? Ninguém está preocupado ali de repente do outro dizer, não está tudo bem, eu quero falar um pouco sobre a minha vida. Não, é apenas uma pergunta meio que mecânica, não é? Você apenas faz essa pergunta para quebrar o gelo, para testar o canal de comunicação. Da mesma forma, quando você está ao telefone com alguém, né, a pessoa está ali comentando alguma coisa e você do outro lado da linha faz o quê? Sei, entendi. Então vejam, essas palavrinhas aí servem para dizer que o canal de comunicação está aberto, que está funcionando. Então isso é a função fática. Nós vamos ter também a função metalinguística, que é quando o texto, o código, trata do próprio código. Em outras palavras, quando nós usamos a língua portuguesa para explicar a própria língua portuguesa. É a função que prevalece numa aula de gramática. Numa aula de gramática, o que é que o professor faz? Usa o código, usa a língua para explicar o próprio código, para explicar a própria língua. Um dicionário. O que é um dicionário? Um conjunto, não é, de elementos ali para descrever uma palavra com o seu significado, com a sua classe morfológica e tudo mais. Então, é um livro metalinguístico. O código, a língua, foi utilizado para explicar a própria língua. Tudo bem? Então, essa é a função metalinguística. E, finalmente, a função poética, que vai aparecer, claro, principalmente nos textos poéticos, na música. É quando você observa que houve uma preocupação estética com a linguagem. É bom lembrar que não é exclusividade da poesia, pode aparecer na prosa. Os textos literários, né? Uma obra como Iracema, por exemplo, de José de Alencar, traz a função poética, claro, porque há uma preocupação estética com a escolha das palavras e dos vocábulos. Mas ela vai ser mais evidente numa poesia. É importante lembrar a você o seguinte, que um mesmo texto pode ter 2 ou 3 funções. Não há exclusividade, só pode ter uma função. Não, veja, uma poesia escrita, por exemplo, em primeira pessoa, pode muito bem trazer a função poética e a função emotiva ou expressiva. Então, é importante você perceber todas essas funções e fique ligado, porque 2 questões, pelo menos, da prova de códigos e linguagens tratarão dessa questão. Todo ano é assim, você precisa estar atento, precisa dominar as funções da linguagem, ok? Alguma dúvida sobre o nosso curso, as isoladas que a gente oferece? Acesse o nosso site, professormenelau.com. Você vai conhecer toda a equipe lá, com todos os horários, todas as informações. E claro, inscreva-se no nosso canal, recomende para os seus amigos, né? Clique no sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Curso Menelau, youtube.com/curso Menelau. E claro, não se esqueça, a gente te leva à universidade. Valeu, grande abraço!